Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos. Um bom dia a todos e que Deus os abençoe grandemente. Amém? Espero que todos estejam bem. Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Salmos, nos capítulos 111, 112 e 113, de acordo com o cronograma de leitura. Capítulo 111, amados irmãos, vimos que aqui se refere a um salmo de sabedoria. Pode ser considerado também salmo de louvor. Este salmo e o próximo foram escritos em forma de acróstico. A estrutura do Salmo 111 é a seguinte: primeiro, determinação de louvar a Deus na congregação, como vimos no versos 1. No segundo, descrição do louvor a Deus por suas maravilhosas obras para com o seu povo. E vimos isso entre os versos 2 e 9. E terceiro, é a palavra de encerramento, ligando a natureza da verdadeira sabedoria ao temor do Senhor, concluídos no versos 10. Percebemos então que no versículo 1, louvarei ao Senhor. O salmo começa de forma padrão, a partir da abertura, louvai ao Senhor, ou seja, aleluia. A determinação de louvar a Deus parte do coração do salmista e acontece perante a congregação. Dos versos de 2 a 9, a mensagem particular desta parte do salmo é uma avaliação das obras do Senhor pela maneira em que levam o salmista a glorificar a Deus. A criação chama a atenção para o Criador. Piedoso e misericordioso pode ser reformulado para maravilhosamente misericordioso. A fé vê o mantimento e tudo mais que se recebe de bom como sendo dádivas de Deus. Vimos também a expressão de redenção. Os salmistas se referem frequentemente ao êxodo, mas também ao futuro, a redenção em Jesus, o nosso Salvador. Finalizando o capítulo 111, nos versos 10, o temor do Senhor trata da obediência reverente e respeitosa que se deve ao Deus Altíssimo. Vimos aqui então, irmãos, que no capítulo 111, aleluia, é assim que começa este salmo que o Espírito Santo nos deixou para a nossa reflexão e aprendizado. É de todo o coração que devemos render graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Um coração agradecido diante de Deus é um coração sábio, porque tudo vem dele para nós, e nós somos sustentados pela sua grande graça e misericórdia. A gratidão, irmãos, deveria fazer parte de tudo em nossas vidas. Haverá sempre um ou mais motivos pelos quais devemos dar graças a Deus, inclusive nas calamidades, mas não pelas calamidades, nunca por isso. Devemos, irmãos, confiar em Deus e fazer como o salmista que escolheu render graças a Deus de todo o seu coração. A finalização deste salmo é interessante por causa do destaque ao temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria e que revelam prudência todos os que praticam. Assim, seu louvor permanece para sempre. No Salmo 111, o salmista, irmãos, exalta de todo o coração. Isto ocorre após ele meditar nos grandes feitos do Senhor. De fato, o nosso Deus é grande e suas obras são incríveis. Além disso, o Senhor é misericordioso. Ele não nos trata de acordo com nossa maldade e dureza de coração. Pelo contrário, ele nos ensina e guia
pelas veredas da justiça, por amor de seu próprio nome. Este salmo, irmãos, é parte de uma trilogia, se é que eu posso dizer assim. Capítulo 111, 112 ou 113, que estaremos meditando e lendo hoje, nos convida a louvar a Deus por seu amor e por sua bondade. Aqui, irmãos, o Senhor é adorado por causa de suas obras realizadas em Israel, sobre como ele os livrou da mão de Faraó e do domínio do Egito, sem exércitos, carros ou cavaleiros, apenas com a sua mão estendida e seu braço forte. Além disso, abriu diante deles o mar vermelho, por onde eles passaram a pé enxuto, e o sustentou por 40 anos no deserto, com comida e água abundante. Suas roupas não se desgastaram, seus pés não incharam, nem foram afligidos pelo frio ou pelo calor. Vimos aqui, irmãos, que o salmista repete a palavra obra 4 vezes e eternas 6. Isso significa que o Senhor age e continuará agindo por toda a eternidade. Amém? No Salmo 112, é um salmo de sabedoria e muito semelhante ao Salmo 111. Juntos, formam um par de poemas acrósticos. O formato do poema é, primeiro, determinação de louvar a Deus, como vimos no verso 1. Veremos no verso 1. Segundo, louvor a Deus com base em suas obras em favor de seu povo, entre os versos de 2 a 9. No terceiro formato deste poema é a derrota dos perversos, como veremos no versos 10. Capítulo 112, entre os versos de 2 a 9, vimos que a sua descendência será poderosa. Compare as bênçãos dos versículos 2 e 3 com as fortes maldições proferidas contra os ímpios em Salmos, capítulo 109, dos versos 3 a 13, para conferir a nítida distinção que os salmos fazem entre o destino dos perversos e dos justos. Essa distinção extrema é característica dos escritores da literatura de sabedoria israelita. A descrição do homem bom do versículo 5 é semelhante à descrição feita no Salmo 15. Quando se fala do justo, força significa proeminência e sensação de que a vida valeu a pena. Nos versos 10 do capítulo 112, aqui como no Salmo 1, o contraste entre o justo e o ímpio, como dito anteriormente, é bastante forte e sem concessões. O desejo dos justos prevalecerá, mas o desejo dos ímpios perecerá. No Salmo 112, irmãos, o salmista dá prosseguimento ao último verso do capítulo anterior. Ele fala sobre a felicidade dos que temem a Deus. Embora haja um ensino errôneo sobre a prosperidade, há também um ensino certo. Na verdade, é praticamente impossível você servir a Deus e não prosperar em todos os sentidos. É exatamente o que o Salmo 112 nos mostra. O salmista diz: Não temerá más notícias. Seu coração está forte, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. Uma das grandes bênçãos do nosso relacionamento com Deus é a paz. O mundo jaz em más notícias. É morte, guerras, assaltos, distorções na sexualidade, adultério, divórcio, enfim. Há uma série de más notícias que nos cercam todos os dias, mas o Espírito Santo mantém em paz aqueles que temem ao Senhor. Podemos, irmãos, celebrar a Deus não somente por isso. Apenas esta dádiva é motivo de grande alegria no Senhor. No Salmo 112,
fala também a respeito da reputação do justo. O homem bom deve ter reputação segura, e isso é uma grande satisfação. O homem bom deve ter bom nome, um nome junto a Deus e às pessoas boas, pelas coisas boas que faz. O justo ficará em memória eterna, como vimos no verso 6. Nesse sentido, sua justiça permanece para sempre, como vimos no verso 9. Aos que fazem tudo o que podem para manchar a reputação dele e cumulá-lo de reprovação, mas sua integridade será comprovada, e a honra de sua integridade sobreviverá a ele. Alguns, que são eminentemente justos, ficarão em memória eterna na terra. Onde a Escritura for lida, as boas obras deles serão contadas para a sua memória, e a memória de muitos homens bons, já mortos, ainda é abençoada. Mas no céu, a memória deles será realmente eterna, e a honra de sua justiça permanecerá para sempre, bem como a recompensa por ela, na incorruptível coroa de glória. Amém? E com isso finalizamos o capítulo 112. Iniciando, irmãos, o capítulo 113, vimos aqui um salmo de louvor descritivo. Começa e termina com as palavras Louvai ao Senhor, em hebraico, Aleluia. Este salmo e o 114 são recitados geralmente no Seder de Páscoa, uma refeição comemorativa antes do jantar. Os salmos 115 a 118 são recitados logo depois do jantar. A estrutura do Salmo 113 é, primeiro, irmãos, a exortação para louvar o nome do Senhor, como veremos entre os versos de 1 a 3. Segundo, é a celebração da glória transcendente e da abundante misericórdia do Senhor, como veremos nos versos 4 a 6. E terceiro e último, ilustrações da graça de Deus, entre os versos 7 a 9. Iniciando então o capítulo 113, entre os versos de 1 a 3, o nome do Senhor refere-se à pessoa de Deus. Nos tempos bíblicos, havia forte associação entre o nome e a identidade da pessoa. O nome simbolizava a pessoa. Assim, louvar o nome de Deus significa concentrar o pensamento no caráter de Deus. O nascimento do sol, como se sabe, se dá a leste ou a oriente, e seu poente a oeste ou ocidente. Deste modo, irmãos, este versículo não quer dizer que é preciso louvar o nome de Deus a toda hora, do alvorecer ao anoitecer, mas sim em toda a parte, de leste a oeste, do oriente ao ocidente. Dos versos 4 a 6, vimos a expressão acima de todas as nações. Ao contrário dos deuses fabricados pelo homem do antigo Oriente Médio, o Senhor não se limita a certas tribos ou territórios. Ele é soberano sobre tudo. Ele é altíssimo, como vimos nos Salmos 7, capítulo 7, versos 17, e Salmo 47, versos 2. E a sua glória sobre os céus. Deus não só é soberano das nações, como também sua glória não pode ser contida no universo. Sua glória está não apenas além do universo, mas também além da capacidade de descrição precisa da linguagem humana. Talvez isso, irmãos, explique a explanação de Paulo de sua visita espiritual aos céus, como vimos lá em 2 Coríntios, capítulo 12, de versos 1 a 4. As palavras retóricas, quem é como o Senhor, referem-se à incomparabilidade de Deus. E aqui nós temos uma referência
muito interessante em Isaías, capítulo 40, versos 25. Capítulo 113, a partir do verso 7. Os pobres tentavam sobreviver remexendo no grande monturo de lixo do lado de fora da cidade, ou seja, no acúmulo da sujeira, do pó. Deus dali os levanta. A forma, irmãos, de o Senhor cuidar dos necessitados tem especial destaque nos Salmos. Neste, vemos a maravilhosa ilustração da salvação. Enquanto cavam a terra em busca de algum provento, alento, significado ou saída para a sua vida, a misericórdia de Deus, encarnada em Jesus, ergue-nos, fazendo de nós verdadeiros e dignos cidadãos dos céus. Do versos 8 a 9 do capítulo 113, imagem alguma reproduzia melhor o sofrimento emocional humano na época bíblica do que a da mulher estéril. Naquela época e cultura, a mulher estéril não tinha razão de ser, nem alegria de viver. Perceba-se como Deus se inclina para dar-lhe a alegria que ela mais deseja: filhos e filhos felizes. A salvação é assim. Deus não somente nos preenche com um significado de vida, mas também com felicidade, com alegria espiritual e perene. Vimos no capítulo 113 um pequeno, grande salmo, pequeno na quantidade de versículos, mas grande no conteúdo, que nos aponta o Deus bendito, agora e para todo sempre. E em todo o tempo devemos estar louvando e bendizendo ao Senhor por todo o dia e por toda a noite. Quem assim faz e vive desta maneira terá pouco tempo ou nenhum tempo para desperdiçar com as queixas e reclamações desta vida, que é passageira, da qual não temos controle algum. Recebemos, amados irmãos, como dádiva a vida. Fomos apresentados ao Senhor, o reconhecemos e agora temos a missão de anunciar o Evangelho até que ele venha. Quem o adora em todo tempo, irmão, sabe o tempo que o tempo é feito por ele e que no devido tempo haveremos de receber o que for justo. Deus não nos desampara, nem nos abandona. E melhor do que isso, irmãos, estamos nos seus braços a caminho de nossa verdadeira pátria. Deus, amados irmãos, está lá nos céus, nas alturas, como este salmo diz, mas também se importa conosco aqui, onde estamos, e tanto levanta do pó o desvalido, fazendo assentar-se entre os príncipes, como abate o soberbo até o pó, isto é, ele faz a justiça. Tenhamos, irmãos, a paciência e esperemos no Senhor. E finalizando o capítulo 113, o salmista dedica toda a sua energia para louvar a Deus. Não satisfeito, irmãos, ele convida a todos os servos do Senhor a fazer o mesmo. O grande motivo é: quem é como o Senhor? O nosso Deus é único, tremendo e exaltado. Contudo, é capaz de se importar com nossas dores e necessidades. Ele inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele interfere na história e muda completamente a vida e a sorte de muitas pessoas. Por isso, irmãos, o salmista compõe um dos versos mais belos da Bíblia Sagrada. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Portanto, irmãos, não há por que desanimar. O Senhor é muito bom. Ele é capaz de mudar a minha, a sua, a nossa história. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura
e exposição do livro de Salmos nos capítulos 111, 112 e 113. Amém? Que Deus os abençoe grandemente. Tenham uma excelente leitura e entendimento das Sagradas Escrituras. Um forte abraço, amados irmãos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim o permitir. Amém? Fiquem com Deus. Um forte abraço.